O pecado que afasta muitas pessoas de Deus sem que elas percebam. Existe um pecado que não grita, ele não aparece em manchetes, não provoca escândalos, não faz ninguém se sentir culpado da forma que deveria, mas silenciosamente ele vai criando uma distância entre você e Deus, uma distância tão gradual, tão sutil, que a maioria das pessoas nem percebe quando foi que a presença de Deus começou a parecer distante. A oração que antes era fácil, agora parece vazia. Palavra que antes tocava, agora parece letra. Fria pá a adoração que antes movia, agora não sente mais nada. E muitas pessoas chegam a essa conclusão. Talvez Deus tenha se afastado de mim, mas a Bíblia diz o contrário. Tiago 4:8 é direto. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Isso significa que, quando sentimos Deus distante, quase sempre há algo do nosso lado que criou esse afastamento. Não porque Deus desistiu de nós, mas porque existe algo que bloqueou o caminho. E esse algo é exatamente o que vamos descobrir hoje. Mas antes, escreva aqui nos comentários: Senhor, quero estar perto de Ti. É uma oração simples, mas pode ser o começo de uma grande virada. Agora, vamos começar. E peço que você não ouça isso com os ouvidos de quem está julgando alguém. Ouça com o coração de quem está disposto a olhar para si mesmo com honestidade, porque esse pecado pode estar mais perto do que você imagina. Pecado, a autossuficiência espiritual. Antes de falar sobre o que ele é, preciso te mostrar onde ele aparece. Pense em alguém que conhece a Bíblia há muitos anos. Vai à igreja toda semana. Conhece as histórias, os versículos, as doutrinas. Faz parte de um ministério. Talvez até sirva como líder. Por fora, tudo parece certo. Mas por dentro, sem perceber, essa pessoa começou a operar em suas próprias forças. A orar por obrigação, não por necessidade. A servir por hábito, não por amor. A viver a fé como uma rotina, não como um relacionamento. Esse é o pecado da autossuficiência espiritual. E a grande armadilha dele é esta. Quanto mais tempo você passa na vida cristã, mais vulnerável a ele você se torna. Porque com o tempo vem o conhecimento, a experiência, a familiaridade. E junto com essas coisas boas, pode vir a sensação de que já sei como isso funciona. E quando chegamos a esse lugar, sem perceber, paramos de depender. Jesus falou sobre isso de uma forma que surpreendeu muito no seu tempo. No livro de Apocalipse, ele dita uma carta à igreja de Laodiceia, uma das mais ricas e estruturadas de seu tempo, e diz algo devastador. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem me dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. E então vem o diagnóstico mais cruel. Porque dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho necessidade. E não sabes que tu és o desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, uma igreja que se achava bem, que se sentia suficiente, que não percebia que estava vazia por dentro. Isso é a autossuficiência espiritual em sua forma mais assustadora. E a pergunta que precisa ser feita agora é: isso fala algo sobre a sua vida? Como ela se manifesta no dia a dia? A autossuficiência espiritual raramente aparece com esse nome. Ela se disfarça de outras coisas, coisas que parecem normais ou até virtudes. Ela aparece como oração mecânica. Você ora, mas quase não espera resposta. Não porque não acredita, mas porque, no fundo, já está tentando resolver tudo sozinho ao mesmo tempo que ora. A oração virou protocolo, não dependência real. Ela aparece como leitura bíblica sem fome. Você lê porque sabe que deve ler. Mas a palavra não está transformando porque você não está chegando a ela com sede. Chega como quem cumpre uma meta, não como quem precisa de pão. Ela aparece como serviço sem intimidade. Você serve no ministério, lidera células, ajuda nas reuniões, mas em algum momento o serviço se tornou maior que o relacionamento. Você está fazendo coisas para Deus,
mas passou a passar menos tempo com Deus. Ela aparece como julgamento sutil dos outros. Quando a autossuficiência se instala, cresce junto uma comparação silenciosa. Eu, pelo menos, não faço isso. Eu já passei por essa fase, um olhar de superioridade que muitas vezes nem é percebido como tal. Jesus contou uma parábola exatamente sobre isso. 2 homens foram ao templo orar, um fariseu e um publicano. O fariseu orou assim: Graças te dou, ó Deus, que não sou como os outros homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Era um homem religioso, disciplinado, que cumpria com rigor os deveres da fé. Mas Jesus disse que ele saiu do templo sem ter sido justificado. Por quê? Porque ele havia chegado diante de Deus cheio de si mesmo. Não havia espaço para a graça, porque ele não sentia que precisava dela. O publicano, por outro lado, nem ousou levantar os olhos. Apenas bateu no peito e disse: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. E esse homem saiu justificado. A diferença não estava nos atos, estava na atitude do coração. Por que esse pecado é tão perigoso? Existem pecados que a própria consciência avisa. Quando você mente, algo dentro de você sabe. Quando você age com crueldade, a culpa fala. Mas a autossuficiência espiritual engana justamente quem mais a pratica, porque ela cresce vestida de virtude, parece comprometimento, parece maturidade, parece disciplina. E é por isso que Jesus advertiu justamente os mais religiosos do seu tempo. Os fariseus, aqueles que mais conheciam a lei, que mais praticavam os rituais, que mais pareciam próximos de Deus aos olhos dos outros. Provérbios 16:18 diz: Ao orgulho segue-se a destruição, ao espírito altivo a queda. E Provérbios 3:7 completa: Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor. A autossuficiência espiritual, no fundo, é uma forma de orgulho. É achar que sua experiência com Deus dispensa a necessidade diária de Deus. É transformar o passado da graça em presente de mérito. E quando chegamos a esse ponto, embora continuemos com toda a estrutura da vida cristã, algo vital começa a esvaziar. A unção diminui, a sensibilidade espiritual embota, a alegria some, e Deus parece distante, não porque ele se afastou, mas porque nós, sem perceber, colocamos nossa suficiência no lugar da dependência. O caminho de volta. Aqui está a boa notícia. Jesus não ditou aquela carta à igreja de Laodiceia para condená-la. Ele a escreveu porque ainda havia tempo e porque ele mesmo se ofereceu como solução. Logo depois de dizer que estava prestes a vomitá-los, ele diz algo completamente diferente do que se esperaria. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Deus não abandona quem está morno. Ele bate a porta, ele continua chamando. E o caminho de volta passa sempre pela mesma porta. A humildade. Não a humildade performática, que se exibe diante dos outros, mas a humildade real, que acontece a sós com Deus, quando a gente para, admite que esfriou, reconhece que andou confiando em si mesmo e volta a se colocar no lugar de quem precisa. O Salmo 51 é o retrato perfeito desse caminho. Davi, depois de um dos maiores erros de sua vida, não tentou esconder, não tentou compensar com religiosidade. Ele foi a Deus com o coração nu e disse: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me faça parecer melhor, não me restaura a reputação, mas renova em mim. Porque Davi sabia que sem a renovação que vem de Deus, qualquer esforço humano seria casca sem fruto. 3 atitudes práticas marcam esse retorno. A primeira é a honestidade diante de Deus. Pare de orar o que acha que deve orar. Diga o que realmente está sentindo. Diga que esfriou. Diga que não está sentindo mais.
Deus já sabe, mas algo muda quando você admite. A segunda é voltar à palavra com fome, não com obrigação. Isso não significa ler mais. Significa chegar com a disposição de ser tocado, de ser corrigido, de ser transformado. Às vezes, um único versículo lido com sede faz mais do que capítulos lidos no piloto automático. A terceira é cultivar a dependência consciente. Antes de tomar decisões, perguntar a Deus. No meio do dia, lembrar que Ele está presente. Não porque você precisa cumprir um protocolo espiritual, mas porque você genuinamente reconhece que sem Ele não consegue. Jesus disse, separados de mim, nada podeis fazer. Não pouco podeis fazer. Não. Precisareis de ajuda. Nada. Essa é a postura que a autossuficiência apaga e que a humildade restaura. Se você chegou até aqui e algo ficou desconfortável dentro de você, isso é bom. Não é condenação, é convicção. E convicção é a voz de Deus, dizendo que ainda há tempo, que a porta ainda está aberta, que Ele ainda está chamando. Talvez você tenha reconhecido em si mesmo a oração mecânica, a leitura sem fome, o serviço sem intimidade, o julgamento silencioso. A sensação de que já sabe como isso funciona. Se sim, este é o momento, não para se punir, não para prometer que vai fazer mais, mas para voltar. Simples assim, voltar, porque o pai da parábola do filho pródigo não esperou o filho chegar antes de sair correndo ao seu encontro. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e, movido de compaixão, correu, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Deus não espera que você já esteja consertado para te receber. Ele te recebe no caminho. Então, se este vídeo falou com você, faça uma coisa agora. Antes de continuar o dia, tire alguns minutos a sós com Deus. Sem roteiro, sem lista de pedidos. Só você, com o coração aberto, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Essa é a oração que tudo começa. Se este conteúdo tocou seu coração, deixe o seu like e se inscreva no canal. Toda semana trazemos reflexões bíblicas para fortalecer sua fé e escreva aqui nos comentários o que você vai mudar a partir de hoje no seu tempo com Deus. Sua resposta pode inspirar outra pessoa que está assistindo agora.